Quem teve domingo de manhã aqui, nós trouxemos uma palavra, e eu estou numa série, eu estou tentando seguir um cronograma. É claro que cada culto que a gente vai ministrando são pessoas diferentes, mas já é a terceira mensagem que eu vou trazer em cima dessa série, e eu estou muito empolgado com isso, porque isso tem causado transformações em vidas, tem procurado nós e tem falado sobre a transformação. Eu digo, é esse o propósito, então está causando um efeito, porque muito tempo a gente denunciou, sim, e foi certo. Eu acho que um dos pioneiros a denunciar isso no Brasil foi o apóstolo Hermínio, e depois alguns outros vieram nessa onda, e a gente denunciou as coisas erradas que estavam dentro do ministério do corpo de Cristo, e foi denunciado. Eu também faço isso muito, mas eu quero trazer um entendimento. Tenho orado, Deus, eu quero entender qual é o próximo passo. Então Deus tem me levado para esse lugar, o lugar de metanoia, o lugar de entendimento, o lugar de desconstrução da religião. Lá vem o pastor Douglas de novo falar sobre desconstrução da religião. Sim, mas não vou dar enfoque nisso hoje. Eu quero falar um pouco mais a fundo do que é a religião, o que a religião causa dentro de nós, e alguns aspectos para que você tome a decisão na sua mente, se é verdade ou não é verdade. Não é o que eu digo que é verdade, é o que a palavra diz. Mas quem tem que ter um entendimento é você. A intenção minha é essa, é trazer, é preparar o campo, botar a bola no lugar do pênalti. Quem vai decidir se vai fazer o gol é você ou não. Está sem goleiro, porque o goleiro que era Satanás, Jesus já derrotou. Então nós temos que entender o Evangelho e abrir nosso coração. Tem que abrir o coração, irmão. Muitas coisas você vai dizer, mas eu fazia isso. Sim, eu também fazia, eu também fiquei escandalizado comigo mesmo. Só que isso tem trazido um peso tão leve dentro de mim, sabe? Algo tão gostoso dentro de mim, uma vivência, um amor por Jesus, porque a gente começa a se sentir muito mais leve. Mas eu também quero entrar no assunto da religião, o quão é maligno quando nós entramos nesse lugar de religião, o que nós fizemos com as pessoas. Isso é perigoso. Eu também vou entrar um pouquinho aqui. Tomara que eu consiga desenvolver tudo que eu estou pensando. Você que está na sua casa, eu quero ler 2 textos iniciais aqui. Abra sua Bíblia comigo no livro de Efésios, capítulo 5. Vou dar um tempinho para você achar, e já vá procurando ali também. Vamos ler primeiro Efésios capítulo 5. Depois a gente vai ler Atos 17, só para a gente começar. Efésios capítulo 5 e verso 14. Diz assim: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos tornei insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Diga comigo, entendimento, por favor. Entendimento, para a gente ficar gravado. Agora você vai lá para Atos capítulo 17, versículo 10. Atos 17, 10. Vou dar um tempinho também para você achar. Atos 17, 10. Diz assim: naquela noite, os irmãos fizeram Paulo e Silas saírem depressa para Bereia. Ali eles foram à sinagoga judaica. Entretanto, o povo de Bereia tinha a mente mais aberta do que o de Tessalônica, de modo que ouviram com mais interesse a mensagem. Preste bem atenção nisso. Examinaram dia a dia as Escrituras, para conferir as declarações de Paulo e Silas, a fim de ver se tudo o que diziam era verdade. Como resultado disso, muitos deles creram, inclusive diversas mulheres gregas de elevada posição e também muitos homens. Até aqui. 2 textos muito parecidíssimos. Primeiro nós lemos, eu gosto da linguagem do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo era um cara muito
muito aberto e muito claro em suas posições. Ele tinha suas posições e ele entrou em combate com Pedro, ele entrou em combate com outras pessoas por intermédio da palavra. E eu gosto disso. E ele é muito claro quando ele diz aqui: desperta tu que dorme entre os mortos, que Cristo te iluminará, portanto veja prudentemente como andais, não como necios. Remi o tempo, porque os dias são maus. Parece que Paulo está pregando para nós hoje, os dias são maus. Parece que o apóstolo Paulo direcionou a carta para nós, para os nossos dias. Essa carta foi escrita há mais de 2000 anos. E aí parece que é tão real, que a palavra de Deus, ela se renova. Porque os dias são maus, a gente tem vivido dias maus, a gente tem vivido dias confusos, a gente não sabe o que... A gente escuta a voz aqui, voz acolá, a gente escuta na internet, a gente escuta o pregador aqui, o pregador ali, e daqui a pouco vira uma salada de fruta na nossa cabeça, a gente não consegue mais... Onde é que eu tenho que acreditar, pastor? Sabe qual é o problema? O problema é que você não examinou as escrituras, você não tem o seu entendimento. Eu tenho uma posição hoje minha que eu não gosto mais de Bíblia de estudo. Eu tenho na minha casa a Bíblia de estudo, mas eu não leio mais os estudos. Eu prefiro a Bíblia crua, que ali eu tiro as minhas conclusões. É claro que a gente tem homens que a gente tem como referência e literaturas que a gente gosta de ler pela pessoa, a gente conhecer os posicionamentos. É óbvio que isso não é uma regra. Você pode ter sua Bíblia de estudo e Deus ter abençoado muito sua vida, não há problema nenhum nisso, é uma posição minha. Mas os dias são maus e a gente tem que ser, não como os necios, mas prudentes. Eu acredito que nessa pandemia que a gente tem vivido mundial, Deus nos deu uma oportunidade de evoluir, irmãos. De evoluir. Eu acredito que no mínimo, eu falei isso domingo, no mínimo Deus está nos dando, está abreviando 10 ou 15 anos de entendimento. Veja bem, 10 ou 15 anos de entendimento. Quantos anos você tem de fé? Eu tenho quase 18, 17 anos. Mas cada fase da minha vida é um entendimento diferente. Quando vê você, como é que eu não entendi isso antes? Quantos já passaram por isso? Isso é o tempo de Deus e a maturidade que Deus coloca sobre nós. E eu acredito que muita gente está entendendo coisas muito rápidas, porque Deus permitiu isso. Deus abreviou o tempo do entendimento para nós, para que nós amadurecêssemos e crescêssemos. Mas para crescer, eu preciso ter um entendimento do que é a religião. O que a religião tem causado em nós. A religião é muito mais maligna que você pensa, irmão. Porque quando você se torna um religioso, eu vou entrar em alguns detalhes depois. Se você fizesse mal só para você, ok, tranquilo. Mas, cara, a gente multiplica a religião nas pessoas. A gente torna pessoas religiosas iguais a nós. E é aí que está o grande problema dos nossos dias. Essa salada de fruta que a gente... Cara, se você pegar a Bíblia sem contexto, você vai tirar dali absurdos impressionantes. Você vai pegar... Se você pegar o Antigo Testamento sem o entendimento, você vai fazer uma salada de fruta tão grande, que aí muitas vezes eu e você estamos lá olhando lives, e a gente está escutando palavras, será que é verdade? Mas está ali, está escrito. Mas aí, o que a igreja de Bereia fez? A igreja de Bereia foi conferir o que o Paulo e Silas estavam pregando. E depois lá, quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, Paulo, ele adverte, ele disse, lá sim tinha uma igreja que observava, e eles olhavam se realmente batia a minha pregação, e vocês não, vocês aceitam tudo. Paulo, ele usou esse exemplo de Bereia para Tessalônica. Isso está falando explicitamente sobre entendimento, irmãos. Eu não estou falando aqui de poder, de raio, de Espírito Santo caindo, como aquelas criancinhas que eu muito vivi no passado, talvez você viveu no passado. Não mudava a nossa vida, nós crescíamos de uma forma infantilizada, não havia mudança de caráter dentro de nós, e nós vivíamos, e oração em línguas, e chamagai, eu não tenho nada contra isso, de maneira alguma, eu sou um dos primeiros a fazer, mas tem que ter entendimento. Aí a gente via, uma das primeiras coisas que eu ficava encafifado aqui dentro, é que às vezes a gente conhecia a vida das pessoas, isso há uns anos atrás, homens que batiam nas suas esposas, homens que tratavam extremamente mal seus filhos, homens que não tinham integridade nenhuma, e na igreja eles eram os caras mais espiritual do mundo, com o seu ternão, sua gravata, a sua forma de linguagem, o seu evangeliquez, e aquilo ali, nossa, ele era referência. Mas os filhos estavam loucos que o culto não acabasse nunca, para aquele pai não chegar em casa e se transformar verdadeiramente o homem que ele era.
Aí nós, hoje, eu, você, os pastores, nós não usamos mais gravata, e nós achamos que nós não somos religiosos. Eu já usei gravata. Pastor Fábio, já usou gravata também? Nos cultos? Eu usei bastante. Mas a gente tira, a gente acha, não sou mais religioso, agora não. Antes eu era religioso. Não se trata de vestimenta, irmãos. Se trata de transformação de mente e de coração. É entendimento bíblico. Eu não estou falando aqui de colocar a mão na sua cabeça e você receber uma varinha de condão da minha mão ali, uma transferência de unção, e a sua vida vai ser mudada. Não vai ser mudada. Não adianta vir pedir oração de caráter. Se você quiser um milagre, vamos orar pelo milagre. Deus pode fazer um milagre, sim. Mas se tiver transformação de caráter, não adianta vir me pedir oração. Você tem que entender a palavra. Você tem que entender a palavra. Por muitas vezes pessoas se esconderam atrás disso. E nós entrando um pouquinho mais a fundo nisso, eu parei para meditar um pouco, porque teve um domingo que eu fui bem enfático em fazer algo sobre a denúncia mesmo, entrar no assunto da denúncia. Mas daí Deus, depois em casa, Deus falou comigo e disse que a maioria das pessoas que fizeram esse tipo de atrocidades, fazendo essa salada de fruta que nós conhecemos, que nós vivemos em alguns lugares, essas pessoas não eram más. As pessoas em si, elas não são más. Aí até tem aquele louvor que 1%, né? Talvez 1% sim. É aquele cara que, não é louvor nada, viu? Eu estou brincando. Aquele 1% que realmente o cara é um charlatão, ele usa o evangelho para ganhar dinheiro. Mas irmãos, é 1%. O resto que erra é porque realmente acredita naquilo. Você está entendendo isso? As pessoas estão errando porque realmente acreditam. Paulo não matava cristão porque ele era mau, é porque ele acreditava na missão dele. Então, quando muitas vezes eu preguei sobre essa barganha de dinheiro, essa coisa religiosa de roupa, de procedimento, de pode isso, não pode aquilo, é porque eu acreditava naquilo. Não é porque eu era ruim, é porque eu estava acreditando. Então eu multiplico isso nas pessoas, não porque tenho uma índole má, mas é porque eu aprendi assim dos meus mestres e eu fui multiplicando. E quanto tempo vem sendo multiplicada isso? E aí eu passo para você faça para o próximo, ide por todo mundo pregar o evangelho distorcido a toda criatura. Não, distorcido. Eu falei aqui num domingo, eu disse que nós estamos evangelizando errado há muito tempo, e não quer dizer que está dando certo, que Deus está aprovando. Tem nada a ver. Número de pessoas na igreja não quer dizer que a igreja é santa. Não tem nada a ver. Então multiplicar a religião na vida das pessoas, se fosse mal só para mim ser religioso, ok. Mas chegou um tempo em que Deus está forjando em nós uma metanoia, uma mudança de mente. Não é através de oração gospel que vai mudar a vida de você. Não vai cair um raio na sua cabeça, vai mudar. Vai mudar pelo entendimento. Eu vou entrar bem a fundo nisso agora. Eu não quero causar polêmica, mas vai causar um pouquinho de polêmica. Vamos falar sobre Antigo Testamento, vamos falar sobre Novo Testamento. Existe uma divisão entre eles? Sim, existe. Isso quando foi montada a Bíblia, já existia essa divisão. E eu quero entrar um pouquinho mais a fundo. Abra sua Bíblia comigo no livro de Romanos, capítulo 12. Nós vamos ler um pouquinho a Bíblia hoje. Romanos capítulo 12, versículo 2. Eu quero desconstruir, irmãos, você que está em casa, eu quero desconstruir a salada de fruta que foi feito até os nossos dias. É óbvio que eu não sou o dono da verdade, isso já está sendo feito eu sou só um grãozinho de arroz no meio desse corpo imenso. Mas eu acredito que essa mensagem pode transformar vidas. É desconstruir a salada de fruta que foi feito, pegando versículos, passagens isoladas do Antigo Testamento e trazendo para os nossos dias e colocando um peso maior do que nem Jesus colocou isso sobre nós. Então nós vamos entender qual é a real missão do Antigo Testamento, a missão do Novo Testamento, qual é o propósito de cada um deles, o tipo de reino que eles andavam, e aí você vai começar a entender e fazer essa diferenciação. Isso é ler a Bíblia com a ótica de Cristo. Não é anular o Antigo Testamento de maneira nenhuma, mas é extrair do Antigo Testamento aquilo que é comida, o que é religiosidade, o que é prática judaica, o que é coisas que não vão influenciar na nossa vida, ou que Jesus já cumpriu a lei. Isso não faz mais diferença.
É essa salada de fruta que tem sido os nossos dias. E as pessoas não conseguem entender essa mudança. Não é que você vai deixar de ler o Antigo Testamento, de maneira nenhuma. Ali está a história de um relacionamento de Deus com o homem. É a história da humanidade. Você abriu comigo aí? Romanos capítulo 12, versículo 2 diz assim. Não, desculpa. É isso mesmo. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si próprio, além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu com cada um de vocês. Aqui o apóstolo Paulo está falando sobre ser inconformado, sobre renovação e sobre medida. O inconformado eu não estou falando ser inconformado com as pessoas, ou ser inconformado com a igreja, é ser inconformado com você mesmo. Porque a primeira pregação que a gente tem que fazer é para nós mesmos. Não adianta pregar para os outros se eu não praticar na minha vida. Eu digo pregar não é pregar com microfone, é pregar o evangelho para as pessoas, uma missão a qual todos nós fomos incumbidos de espalhar essa mensagem. E aqui ele está dizendo para nós, não vos conformeis, está falando sobre seres inconformados. Para você ser inconformado, você tem que estar sendo constrangido ou sendo mudado por algo. O que tem nos mudado? O que será que tem trazido transformação na nossa mente? É a palavra de Deus? São outras vozes? Será que você ainda fica confuso quando você escuta uma pregação e você diz, será que isso é de Deus? Será que não é o Espírito Santo que está incomodando aqui dentro, dizendo, cara, tu não está amadurecendo, tu aceita tudo? O povo de Bereia, eles foram para cima das escrituras, eles queriam saber, era o apóstolo Paulo que estava pregando para eles, mas eles queriam saber se era verdade, eles questionaram. Você tem que questionar as coisas bíblicas, você não tem que questionar as pessoas, mas você tem que questionar as verdades bíblicas. Eu não entendi isso aqui está certo, a Bíblia está dizendo isso, mas para você fazer isso, você tem que entender o Novo Testamento, e olhar como Jesus se movimentava, como Jesus andava, como Jesus agia diante dos religiosos, como Jesus agia diante da lei, como Jesus agia diante das práticas, dos rituais judaicos. Você está entendendo? Quando você começar a entender como o nosso mestre, ele começou a olhar para as práticas judaicas, você vai entender, peraí, a Bíblia diz que eu tenho a mente de Cristo. Se eu tenho a mente de Cristo, eu tenho que pensar como Cristo pensou. Isso é renovação de mente. Aí você vai começar a olhar para o Antigo Testamento e vai dizer, a Bíblia está se contradizendo. Não, é que práticas judaicas, rituais religiosos, leis, isso não cabe mais no tempo da graça. Eu posso pegar o Antigo Testamento e usar homens e mulheres como referência para a minha vida? Óbvio que sim, claro que sim. Só que não adianta eu ir lá copiar aquilo que aquele homem fez. Então nós vamos nos esconder como Elias e ficar num cantinho de mimimi lá. Era outro tempo, irmãos. Ou nós vamos dar volta em Jericó, nós vamos fazer o nosso Jericó e vamos dar volta. Esse tipo de coisa que não entra mais no Novo Testamento, não entra mais naquilo que nós fizemos parte do Novo Testamento. Amém? Eu e você, nós andamos no Novo Testamento. A plataforma que Jesus colocou é uma plataforma sólida, mas ela não é dessa terra. Eu quero entrar aqui. Nossa, eu tenho um monte de versículo para ler, eu vou ler todos hoje. Reino, promessa e missão. O Antigo Testamento trata de um reino terreno, amém? Não precisa abrir. 1 Samuel diz assim, capítulo 8, versículo 6. Porém esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram, dá-nos um rei, para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor, disse, Senhor a Samuel, atende a voz do povo, em tudo quanto diz, pois não te rejeitou a ti, mas rejeitaram a mim, Deus está dizendo, para eu reinar sobre eles, segundo todas as obras que fez, desde o dia em que tirei esse povo do Egito, até hoje, pois a mim me deixou, e os outros deuses serviram, assim também o faz a ti agora, pois atende a sua voz, porém adverte-o solenemente, e explica-lhe, qual será o direito do rei que houver de reinar sobre eles. Aqui está falando sobre um reino terreno, está falando que o povo estava pedindo um rei
terreno, eles queriam uma pessoa para reinar sobre eles. A ótica do povo era um rei de espada mesmo, um cara de guerra, uma pessoa que manifestasse as obras humanas como um homem guerreiro. Isso é o Antigo Testamento, é a plataforma terrena, uma missão terrena, que apontava para Jesus, sempre apontou para Jesus. Qual era a missão do Antigo Testamento? Qual era a missão do povo judaico? Trazer o povo vivo até os dias do nascimento do Messias, para que através do Messias nós mudássemos a nossa mente por intermédio, porque Jesus disse: eu não consigo pregar para vocês, porque vocês, hoje o Espírito Santo está comigo aqui como carne, mas quando eu for para o Pai, aí sim o Espírito Santo vai vir sobre vocês, e vai cair a escama dos olhos de vocês, aí vocês terão entendimento. Só que muitos de nós não têm esse entendimento, porque recebemos essa cultura pesada do Antigo Testamento como uma bagunça nos nossos dias. Eu volto a dizer, para que não fique polêmica, eu não estou anulando o Antigo Testamento, estou trazendo luz às Escrituras, luz para a sua vida, para que você entenda a plataforma de cada uma delas. E aí continua, a missão deles, a promessa deles. Qual era a promessa que tinha no Antigo Testamento? Isaías 1,19 diz: se quiserdes me ouvir, comereis o melhor da onde? Dessa terra. Então a promessa deles era terrena, a missão deles era terrena, só que eles apontavam profeticamente para Cristo. Então você começando a entender esse tipo de coisa, isso eu não estou tirando da minha cabeça, eu estou tirando da ótica de Cristo, através do Novo Testamento. Talvez você tenha na sua casa ainda uma linguagem da Bíblia muito antiga, ela não está errada de maneira nenhuma, mas compra uma Bíblia NVI, uma NTLH, compra uma Bíblia viva, uma Bíblia mensagem, para que você tenha um pouco mais de entendimento, sem palavras coloquiais, sem palavras mais rebuscadas da época que foi traduzida. Onde Almeida, acho que Almeida traduziu a primeira Bíblia em 1950, eu não vou saber a data, mas era uma linguagem mais antiga. Então nós vamos trazer, tem a linguagem atual hoje, não é problema nenhum em ler nisso. E qual é a diferença da plataforma que nós andamos hoje da graça? Não é uma hipergraça que justifica os meus pecados, não é isso que eu estou falando. A plataforma que nós vivemos é a mesma plataforma do Antigo Testamento, reino, promessa e missão. Só que o reino, Jesus disse: meu reino não é desse mundo. A mensagem já não apontava mais para Cristo, porque Ele era o Cristo. A promessa dele já era uma promessa de riquezas, aonde? Lá no céu. Então nós derrubamos aqui a teoria da prosperidade, ponto final. Porque a promessa não é mais: se quiseres me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Agora é 1 Coríntios capítulo 1, onde que está? Eu fico tão eufórico com isso. 1 Coríntios capítulo 1, capítulo 15, versículo 19, vai dizer: se vocês esperam em Deus somente nas coisas terrenas ou dessa vida, algumas traduções vão dizer, vocês são os mais miseráveis ou os mais infelizes dos seres humanos. E a promessa de Jesus já não era essa, você está entendendo? Apontava agora para o céu. Ele disse: o meu reino não é daqui. Olha o que ele disse em Gálatas 5,13: porém vós, irmãos, foste chamados à liberdade, porém não usais da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Em Mateus capítulo 22, 37, Jesus vai dizer: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. E segundo semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Olha a clareza de Jesus. Jesus está dizendo assim: não precisa mais cumprir rituais religiosos, vocês não precisam mais queimar bicho, vocês não precisam mais ficar trocando, pagando pecado, pagando penitências, comprando terreno no céu, vocês não precisam mais fazer isso. São tempos agora que eu estou rejeitando, porque Deus estava rejeitando esses sacrifícios. Essas coisas Deus não aguentava mais. Deus não recebe mais sacrifício do homem. Pastor, eu vou subir no monte lá e vou ficar 40 dias lá, até Deus fazer a minha vontade. Isso é prática religiosa. Tem problema de subir um monte? Claro que não. Eu já fui no monte várias vezes. O problema é o entendimento. O problema é o quanto eu estou fazendo. Quando você faz
um chamado voto com Deus, e você vai lá, dizendo: Deus, eu quero isso, eu estou te dando uma propina aqui, e aí tu libera para mim. É isso aí, irmão, que acontece. É uma propina. E quem está falando é eu, já fiz isso, irmãos. Há pouco tempo eu fiz isso. Eu não sou um hipócrita. Eu estava querendo muito emprego. Esse emprego novo que eu estou agora, eu queria muito, era meu sonho. E aí me veio na cabeça: vou fazer uma oferta para fulano de tal. Eu fui lá e fiz uma oferta para ele. E quando eu fiz aquela oferta, Deus falou comigo, disse: filho, tu não está entendendo nada. Eu estou te chamando para um lugar, tu está querendo me dar propina, cara. Eu falei: Deus, me perdoa. Eu abençoei o irmão, mas era uma propina. A gente está dando uma forcinha para Deus. Deus não é suficiente, sabe? Deus ele depende de mim, do Douglas. Ele depende de você para fazer a vontade dele, porque ele está lá, ele está dormindo, ele não está nem olhando para nós. E aí quando eu faço a ofertinha ali, ele plim, sabe aquele desenho que fica o cifrão no olho? Aí Deus acorda e diz: agora eu vou abençoar o meu filho, ele pagou. Não existe isso, irmãos. Essa ótica está totalmente errada. Eu fiz isso agora, eu estou 3 meses na empresa, eu já estava com esse entendimento. Está errado. Não há problema nenhum em você ofertar na vida das pessoas, mas não tenta dar forcinha para Deus. É esse tipo de coisa que eu estou falando. Isso é entendimento. Eu preciso dar uma forcinha para Deus, será? É porque nós pegamos como referência o Antigo Testamento, e lá acontecia esse tipo de coisa. Eu trocava, e era dessa forma, porque o reino era terreno, a visão era terrena e a missão era terrena. Mas nós não vivemos mais naquele reino, a plataforma é outra. Nós vivemos no reino onde nós não enxergamos mais o rei não está entre nós, e a missão do rei não é terrena. Os caras estavam esperando que Jesus viesse com espada, e que Jesus guerreasse no meio deles. E quando Jesus começou a falar sobre a mansidão, sobre dar uma face, sobre apanhar, e os caras começaram a dizer: não, esse aí não é o Messias. A gente achava que ia vir um cara malhadão, bombadão, que ia pegar uma espada e ia sair destronando todo mundo. Mas não era. Jesus disse: vocês não estão entendendo, o meu reino não é dessa terra, o meu reino é celestial. Olha o que diz a Bíblia. Jesus. João capítulo 18, 36, não precisa abrir. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que fosse eu entregue aos judeus, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. A mensagem é clara, irmãos. Jesus ele falou assim: se o meu reino fosse daqui dessa terra, eu já teria dado armas para esses caras aqui que andam comigo. Porque primeiro Jesus multiplicou o pão. Ele não multiplicou, ele repartiu o pão e os peixes e deu para aquele povo. Cara, o povo, tudo que o povo quer, porque a Bíblia diz que nós somos atraídos pela nossa própria cobiça. Se nós fizer campanha de bênção, de milagre, vai lotar essa igreja. Enquanto Jesus estava ali multiplicando os pães e os peixes, estava cheio de gente. Ele podia ali ter alicerçado um exército que ia derrubar tudo naquela época. Mas diferente disso, Jesus pegou aquela multidão, ele separou os dele, disse: manda o povo embora, pode mandar o povo embora. E vocês? Ele olhou para os discípulos e disse: vocês vão ficar comigo? Eu não tenho onde reclinar minha cabeça. Vocês querem me seguir mesmo? Vocês estão afim? Porque quando é para juntar a multidão, e por isso que eu vou voltar a dizer que nós evangelizamos errado. Juntar a multidão não é evangelismo. Quando eu me converti, eu tinha a ideia na minha cabeça: eu tenho que fazer de tudo para ganhar todos, como o apóstolo Paulo disse. Não, eu não tenho que fazer de tudo, eu tenho que fazer com o entendimento. É o entendimento. Porque depois, se eu fizer o convite para a pessoa e não se cumprir, eu que vou pagar a conta. É eu que vou pagar a conta. Se você prometer um milagre para a pessoa e Deus não curar, até hoje colocaram no grupo dos homens ali, que seja feita a vontade de Deus. Aí até uns irmãos falaram: não, que isso, tem que orar por cura. Não, tem que orar pela vontade de Deus. Nós oramos por cura, mas que seja feita a vontade de Deus. Sim, é a vontade de Deus. E se a vontade de Deus não é curar, e você diz assim: irmão, tu está curado agora, em nome de Jesus. Não, não é assim. Vamos orar a Deus por ele? Vamos pedir para Deus. Quem é que vai fazer a cura? É Jesus, se Ele quiser, se for propósito dele. Eu tenho testemunho pessoal, eu dizimista e ofertante, né, pastor Fábio?
dizimista e ofertante, sempre fui, aí tive um problema nos meus ombros, bem feio, fiquei encostado no INSS por um bom tempo, fiquei quase um ano no INSS, travou meus braços, e eu ouvia diversas vezes dizer, tu não tem fé, pastor, tu não tem fé, porque isso, claro, a culpa é minha, faz uma oferta maior que Deus te cura, claro, tem que comprar, Deus é médico, tem que pagar o médico. Deus não me curou, mas foi um período que eu cresci muito, porque eu tive tempo de parar a minha correria, e analisar a minha vida, analisar as escrituras, olhar com a ótica de Cristo e mudar, metanoia, mudar a minha mente, sair do piloto automático. Eu já era pastor, pregava, já tocava na igreja, evangelizava, mas tudo automático, sem o meu entendimento, era só o entendimento dos outros, era uma bagagem que ia adicionando, e talvez aqui hoje, são pessoas que estão assim, você que está em casa está assim, cheio de bagagem humana, mas a culpa também não são das pessoas, a culpa é sua, porque nós temos um livro ao qual nós precisamos meditar nele, não como religiosos, mas sim como filhos, olhar quem é Jesus, olhar como é que Jesus se comportava diante a um cenário diferente do que nós, muitas vezes estamos no nosso cotidiano, está tudo normalzinho, e quando vem algo diferente, como eu me comporto? Hoje uma pessoa entrou em contato comigo, de anos atrás, me pedindo perdão por coisas que ela falou para mim, e eu nem lembro o que ela falou para mim. Eu disse, está perdoada, não tem nada no meu coração, eu nem sei. Depois eu falei para minha esposa, eu falei, nem sei o que ela falou, mas pediu perdão. Eu disse, tá bom, está perdoada. Porque o que se trata são de pessoas curadas, saradas. Palavras não me ofendem mais. Palavras não me ofendem mais. Amizades que não têm fundamento também não me servem. Se não for amigos que vão falar da mesma coisa que eu, viver a mesma coisa que eu, não serve. Mas eu convivo com todos, não tem problema nenhum. Mas a amizade a gente conta nos dedos. Vamos continuar aqui para a gente não perder o fio da meada. Quantos estão entendendo essa palavra? A minha vontade, irmãos, é que você saia de um culto como esse e coma o Novo Testamento 4, 5 vezes, leia e releia, e aí depois você vai para o Antigo Testamento com a visão de Jesus, dizendo, nossa, olha quanta coisa boa tem aqui. Isso aqui não, isso aqui já passou, isso aqui é lei, isso aqui é prática judaica, isso aqui não é, isso não está mais valendo. Aí você vai ter entendimento, aí você não é massa de manobra, aí você é a igreja de Bereia. Aí sim você pode dizer, não, isso aqui não está. Ah, mas foi pregado em fulano de tal está errado. Você pode ter autoridade para dizer, está errado isso. Isso não é errado, isso não é se levantar contra o ungido do Senhor, como nós ouvíamos antes. A palavra ungido quer dizer o quê? Messias. Então vamos parar com esse negócio que nós somos ungidos. Nós não somos ungidos, o ungido é Jesus, Ele é o Messias. A palavra do original, a tradução é Messias, é o Salvador, isso é ungido. Nós não temos unção, uns são e outros não são, é isso sim. Estou brincando. Mas ungido é Jesus. Então não tem esse negócio de se levantar contra o ungido do Senhor. Eu quero entender a palavra, eu quero saber a verdade. E isso é saudável, porque quando você for pregar para uma pessoa lá fora, você vai pregar uma palavra pura, você vai pegar um evangelho saudável, um evangelho que você vai poder confrontar ela, e ela vai ter a escolha de dizer sim ou não. Você não vai montar um cenário de circo para ela, dizendo, irmão, como é que está a tua vida? Ah, minha vida, teu casamento destruído. Você, vamos lá para a igreja que Jesus vai fazer tudo, tu vai prosperar, tu vai ser empresário, tu vai ter um casamento abençoado. Não vai acontecer se não tiver entendimento bíblico, não vai acontecer. Chega do circo evangélico, esse circo não cabe mais nos nossos dias. Cara, Deus, Ele deu uma parada em nós, para dar uma sacudida na nossa vida, dar uma sacudida nos nossos pastores, líderes, você como ouvinte, você como pregador daqui para fora, dizendo assim, filhos, vocês não estão entendendo nada. Olha o que diz aqui em Hebreus capítulo 5, o mesmo apóstolo Paulo, esse cara era fenomenal. Ele disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele chamou a responsa para ele. Ele disse, existe muito mais que eu gostaria de falar nessas linhas. Ele falando para o povo hebreu, mas vocês parecem não prestar atenção, portanto é difícil fazê-los compreender. Vocês agora já são cristãos há muito tempo, e já deviam estar ensinando os outros, mas ao invés disso, andam para trás, a tal ponto que precisam que alguém lhes pregue ou ensine completamente tudo novo, até mesmo as primeiras noções da palavra de Deus. Vocês são como criancinhas que só podem beber leite, sem idade suficiente para alimento sólido.
E quando uma pessoa ainda está vivendo de leite, isso demonstra que ela não foi muito longe na vida cristã, e não sabe muito sobre a diferença entre o certo e o errado, ainda é um cristão bebê. Vocês nunca poderão comer alimento espiritual sólido, nem compreender as coisas mais profundas da palavra de Deus, porquanto não se tornarem melhores cristãos, e não aprenderem a distinguir o certo do errado, por meio da experiência em fazer o que é correto. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Cara, ele não tinha mimimi com o apóstolo Paulo. Você estava chamando os caras de criança. Eu não estou chamando vocês de criança, nem você de casa, mas aqui ele estava chamando. Ele escreveu uma carta, e ele direcionou para aquela igreja e disse: cara, vocês são umas crianças, vocês já estão um tempão na fé, e vocês ainda não se portam como cristão, vocês não conseguem ensinar os outros. E isso eu trago para a minha vida, não para a sua. Eu trago para a minha vida, porque eu quero entender. E essa abreviatura de tempo que eu falei no início, que Deus está nos dando uma oportunidade de nós abreviarmos no mínimo 15 anos de entendimento, isso não é uma fábula gospel, é para quem quiser, é para quem realmente se inteirar, para quem quiser comer da palavra de Deus, beber dela, se encostar com Jesus e entender, dizer: Jesus, me dá entendimento, eu não quero mais ser uma massa de manobra, eu quero entender isso aqui, eu quero comer, eu quero viver igual a Ti. É por isso que eu estou dizendo para vocês que eu tenho vivido tão leve, de uns 3 anos para cá que eu comecei a entender, e isso tem me trazido uma leveza tão grande. Eu consigo viver no meio de qualquer povo religioso sem me irar, não me iro com pessoas, eu me iro comigo mesmo, de como a gente recebe coisas que a gente engole a gente come sem saber a procedência, a gente come as coisas sem saber de onde está vindo, se lavaram as mãos ou não lavaram as mãos, falando nessa parte espiritual. A igreja de Bereia não, eles pararam e por dias eles examinaram as escrituras, para ver se Paulo estava pregando certo, para ver se batia uma coisa com a outra. E esse é eu e você que está em casa. Multiplica essa mensagem, por favor, não para a glória, não é para trazer curtida, like para mim, que eu não quero esse tipo de coisa, mas que essa mensagem chegue ao maior número de pessoas. Você que chegar em casa, compartilhe com seus amigos, jogue no WhatsApp lá, manda curtir a página do Mevô Porto Alegre, tem mensagens lá dentro também, dos outros pastores da equipe, que está seguindo a mesma linha. A gente não tem mais compromisso em agradar as pessoas para encher a igreja. O nosso compromisso hoje é com Jesus Cristo, e levar para você um alimento que liberte a sua vida do pecado, da escravidão, para que você se sinta como verdadeiramente nós fomos chamados para ser filhos. A missão, para nós encerrarmos, a missão do Antigo Testamento era fazer o nome de Deus conhecido, amém? Mas a missão do Novo Testamento é mostrar o Pai, porque a Bíblia diz que o povo, a população mundial já conhece Deus, todo mundo conhece Deus, mas Jesus veio revelar o Filho, o Pai, para que nós sejamos filhos. Jesus revelou o Filho. Eu e você, nós somos filhos, por entendimento. Não é pela uma oração gospel, não é pelo tomar um banho numa água do batismo. Tem que se batizar? Claro que tem que se batizar, é mandamento, mas não é por tomar um banho. O entendimento que eu tinha quando me batizei, eu gosto de falar da minha vida, sabe? O entendimento que eu tinha quando me batizei é que falaram assim: quando eu descer as águas ali, está morrendo o velho homem, está nascendo nova criatura. Eu falei: tá, mas aconteceu? Eu falei: não mudou nada. Eu saí do meu batismo e fui encher a cara de cerveja. Eu tinha um 2 meses de conversão. A minha esposa está lá, sabe, há quase 17 anos atrás. A gente foi sentar no bar, a gente encheu a cara, e nós falando das palavras de Deus. Que tal, irmão Roberto? Falando das coisas de Deus ali, bem feliz, e tomando, saindo dali bem tchutchu. Negociação. O evangelho é assim. Como é que se evangeliza? Jesus, ponto. Jesus morreu pelos nossos pecados, e Ele levou na cruz as nossas dívidas, ponto final. Ele nos deu salvação. Não, o que você colocar mais, você vai pagar a conta. Você vai pagar a conta, irmão. Se você colocar algo além do que está escrito, você vai pagar a conta. Deus vai cobrar de mim e de você. Ah, mas vamos lá na igreja que tem tal coisa. Ok, você está falando, paga. Que nem eu disse no outro culto: vamos lá que Deus vai te dar um emprego. Se Deus não der, tu dá para Ele então. Porque a Bíblia diz para nós não fazermos votos de tolo, não jurar sem procedência. Então não faz esse tipo de coisa. Ah, isso é Antigo Testamento. Sim, mas é válido. Isso não é uma prática judaica, isso é um mandamento. Saiba olhar com a ótica de Cristo as coisas.
Saiba olhar. Só que agora, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Isaías disse. Agora você troca a chavezinha. O melhor do nosso reino é lá. O nosso galardão está lá no céu. Não é mais dessa terra. Porque agora não é uma troca. Ali era uma troca. Deus falava assim para eles: povo, vocês andam por esse caminho aqui, porque vocês vão fazer isso, e vai ser feito dessa forma. E era assim que era feito no Antigo Testamento. Mas agora não é. Agora Jesus veio e disse assim: eu porém vos digo. Ele colocou uma vírgula. Eu porém vos digo. Porque quando questionaram Jesus sobre a separação, os caras disseram: não, mas lá na lei de Moisés diz que se for pego no ato de adultério eu posso separar. Jesus disse: eu porém vos digo, que pela dureza do coração de vocês. Jesus não anulou as leis. Jesus não, as leis se cumpriram em 2 mandamentos que a gente leu em Mateus 22 aqui. Amará a Deus com todo o teu entendimento, não com criancice, não com oração em línguas. Não, eu não estou falando que isso é errado, tá? Não é, mas é com entendimento, entender a Bíblia e amar a Deus, e depois amar o meu próximo como a mim mesmo. E nisso se resume tudo. Todas as leis dos profetas estão ali. Ponto final. Deus está dizendo: não precisa mais queimar bicho, não precisa mais dar forcinha para Deus, não precisa. Deus não é mais aquela maquininha que você escolhe ali, bota uma moedinha, escolhe qual é a bênção e pum, a bênção cai lá embaixo e você tira. Não tem mais esse negócio. Ah, mas eu vou fazer a campanha do arrebentar o joelho, vou subir a montanha de joelho para Deus me dar. Não vai rolar, não vai acontecer, não vai rolar. Sinto te dizer, irmãos, o nosso compromisso é com a verdade. Para a gente encerrar. Jesus, eu te amo. Lucas capítulo 17, 20, diz assim: interrogado pelos fariseus quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, e nem dirão, ei-lo ali, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Amém? O reino de Deus está dentro de nós. Isso é entendimento. O reino de Deus não está nas 4 paredes aqui, embora isso aqui é lindo de a gente viver. Eu não sou contra o congregar de maneira nenhuma, porque o congregar nos traz aperfeiçoamento. A gente pode abençoar os nossos irmãos. A Bíblia diz para a gente considerar o nosso irmão superior a nós mesmos e servir eles em amor. Mas o contexto religioso diz que a gente só é abençoado aqui. Nós não somos isso aqui. Como é que nós vamos à igreja se nós somos a igreja? Nós somos aqui uma congregação. A gente deveria até mudar o nome, não igreja, congregação, aonde se congregam os santos, aonde os santos se reúnem para amar Jesus. E aí é um monte de igrejinha sentado na cadeira, cultuando o nosso Deus, com entendimento. Como o apóstolo Paulo disse lá no livro de Hebreus, se eu não me engano, Hebreus, não vou lembrar agora, mas eu vou dizer o versículo, que o nosso corpo é um sacrifício vivo e santo e agradável a Ele, que é o nosso culto racional, é o culto racional ao Pai. Amém? Saia hoje daqui, irmão, por favor, e chegue em casa e coma a Bíblia. Pega o Novo Testamento, leia 10 vezes e diz: Jesus, eu quero entender. Eu vou voltar a dizer mais uma vez. É uma oportunidade que a gente está tendo de entendimento, de no mínimo 10 anos. Talvez eu estaria entendendo isso daqui 10 anos. Talvez você estaria entendendo isso daqui 10 anos. Pela dureza do nosso coração, a gente tem que ser colocado, porque Deus não desiste de nós. Ele vai colocando aos pouquinhos. Mas Deus abreviou, parou a nossa vida, para que eu e você tivéssemos entendimento de que eu quero ser igreja. Sabe por que eu digo isso com propriedade? Porque tem pessoas que dependiam do prédio, pessoas que não entenderam, mas também elas não são ruins, não são pessoas ruins, não, elas aprenderam dessa forma, mas chegou um tempo em que Deus está sacudindo, e Deus está cobrando a liderança. Eu não sei quantas igrejas já fecharam, irmãos, eu não tenho essa estatística, mas eu sei de pastores, amigos meus, que fecharam igreja. Mas é propósito de Deus, pastor, fechar a igreja? Se for desalinhada, sim.
Aí, às vezes, nós vamos lá e querer ajudar as pessoas. Às vezes, nem Deus quer ajudar. Deus quer tratar. Mas não é um ato de aborrecimento de Deus. É um ato de amor. É porque Deus ama tanto a liderança daquela igreja, quanto o povo que ouvia aquela igreja. Fechou muita igreja, irmão. Muita igreja no Brasil e no mundo. Igrejas que se pagavam aluguel mês a mês, e pedindo oferta, e fazendo campanha, e vendendo galeto, e cara, não tem nada de errado nisso, mas Deus deu uma parada em nós. Entenda o tempo que a gente está vivendo. Remir os dias, remir o tempo, porque os dias são maus, o apóstolo Paulo falou. Vamos entender o que está acontecendo. Vamos evoluir nesse momento de crise. Vamos crescer em maturidade. Dá para crescer em momentos de crise? Claro, a gente tem esse poder de nos reinventarmos. Vamos nos reinventarmos. Não só para ir pastor de igreja, estou dizendo você que é líder da sua casa. Você que talvez é o único cristão dentro da sua casa. Entenda a palavra de Deus. Se eu tivesse esse entendimento há 10 anos atrás, eu teria ganho muita pessoa, cara. Muita pessoa que eu perdi por causa da religião, muita pessoa porque eu perdi muitas vezes por usar o Antigo Testamento como regra para aquelas pessoas. E a Bíblia diz assim para mim: não usai a palavra de Deus como jugo desigual. Jugo desigual é quando eu pego o não crente e jogo o peso da medida que eu ando sobre ele. Cara, eu mato a pessoa, eu mato essa pessoa. É por isso que eu faço um apelo para você: vai pregar o Evangelho, pregue Jesus e ponto final. Não inventa moda, irmão. Não inventa moda. Para de adicionar a tua lei, não precisa. Você não vai ser mais amado por Deus ou menos amado por Deus. Deus te ama e ponto final. Eu creio que essa palavra está trazendo o amor de Deus sobre nossas vidas. Porque não é uma palavra eu não estou aqui tentando mudar o mundo, eu estou tentando mudar a minha vida. Eu não estou aqui irritado, irado de maneira nenhuma, embora às vezes a gente erga a voz um pouquinho mais alto. Isso é de pessoa para pessoa. Mas a euforia do meu coração é que você entenda o que está sendo falado, que você saia daqui com o entendimento de quem é Jesus, da vida que você tem levado e do caminho que você tem para prosseguir. É leve o fardo, não é pesado. Não é pesado, meu irmão. Aprenda a viver levinho, aprenda a viver com Jesus. Amém? Vamos se colocar de pé, você que está aqui. E na sua casa aí, você pega os seus filhos mais uma vez, dá um cheiro no seu filho aí, já que já está todo mundo dentro de casa mesmo, dá um cheiro nos filhos aí, dá um abraço neles. Sabe por que eu digo isso? Porque como nós colocamos também sobre os nossos filhos um peso desproporcional sobre eles, como nós geramos nossos filhos religiosos. E eu fui líder de jovem por muito tempo, e a principal dúvida que tinha na minha cabeça, e a dúvida que permeava a minha cabeça e da minha esposa era: por que os filhos de crente, na sua grande maioria, 90% deles não ficam, é 90% mesmo, isso é estatística, não ficam no contexto de fé? É porque muitas vezes eu e você como pais, nós colocamos um jugo muito pesado para eles. Às vezes nós colocamos a nossa maturidade, aquilo que Deus tem colocado, como nós lemos aqui, uma medida para cada um de nós. Nós pegamos a nossa medida, que é extremamente mais madura, e colocamos sobre os nossos filhos, e eles não conseguem carregar isso, e nós jogamos eles para fora. Ainda dá tempo, irmãos, sempre dá tempo. O jogo não acabou, só vai acabar quando o juiz apitar o final da partida. Quando a trombeta soar, sim, aí acabou. Mas enquanto a vida há esperança, não tem nada perdido. Pastor, eu perdi os meus filhos, estão fora do Evangelho. Não está perdido, dá tempo de voltar, dá tempo de você ir lá e resgatar eles, e dizer: filho, como eu fui religioso contigo, como eu fui intolerante, como eu preguei errado, pessoas que você jogou um jugo pesado sobre elas, você tem a oportunidade de chegar para elas: cara, me desculpa, vamos despregar tudo aquilo lá, eu estou entendendo diferente. Jesus, Ele te ama, e Ele que vai mudar a sua vida. É assim, assim, assim. O Evangelho não é um mar de rosa, é isso que eu te falei, porque tem pessoas que nós trouxemos para o nosso contexto e se frustraram porque não receberam o que nós falamos que elas receberiam, e a culpa é minha e sua. E vamos atrás dessas pessoas, irmãos, vamos atrás dessas pessoas. Eu, graças a Deus, eu tenho a minha filha com 13 anos ainda, estou conseguindo transformar tudo, estou conseguindo fazer ela uma menina livre, sem o peso da religião. Eu estou conseguindo fazer isso, mas essa é uma escolha dela, eu não posso obrigar ela, essa é uma escolha dela.
Mas já o meu filho que nasceu agora é totalmente diferente, é outro entendimento. Talvez daqui 10 anos eu vou estar com um entendimento mais apurado, ou talvez nem esteja aqui, a gente não sabe dia de amanhã. Remir os tempos, porque os dias são maus. Vamos entender, vamos evoluir em crise. Amém? Vocês estão comigo aqui? Aleluia, eu amo vocês.